Salve, salve nação! Chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão. Jornalista da ESPN Brasil soltou o verbo e disse: Jorge Sampaoli está isento de qualquer culpa da derrota de ontem para o Bragantino por 4-0. Vocês concordam? Sim ou não? Participa aqui do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E vamos curtir os nossos vídeos para ajudar em nosso crescimento. Bola, não aproveitava os meias, não tocava no Arrascaeta, no Everton Ribeiro, que também não fizeram muita questão de se apresentar. E sem a bola, o amor pela bola que o Sampaoli tanto prega ficou no vestiário, né, Djalminha? Ô Dani, assim, a melhoria da equipe do Flamengo, ela estava muito relacionada com o aspecto de intensidade, né? O Flamengo voltou a ser uma equipe intensa, pressionando, marcando forte, conseguindo retomar bolas. E na parte tática, essa evolução ela está crescendo. O Flamengo não está uma equipe como a gente via as equipes do Sampaoli, montada, consolidada, ainda não. E ontem essa intensidade ela não existiu. E aí você não joga intensamente, encontra com uma equipe que joga 100% de intensidade e que fez a melhor partida, com certeza, do Bragantino no campeonato, aconteceu o que aconteceu. E digo mais, se o Flamengo tivesse jogado intenso, da maneira que vinha jogando, com determinação, marcação forte, já seria difícil ganhar desse Bragantino pelo que jogou ontem. E da maneira que jogou, sem chance. E esse menino aí, ó, o Mosqueira, fez a partida da vida dele. Ele deve ter olhado assim, ó, chegou da Colômbia, contratado, é uma promessa. Falou que esse aí que é considerado o melhor time, o mais poderoso, vou mostrar quem eu sou hoje. E ele realmente acabou com o jogo, aí que golaço. Mas enfim, não foi só o gol. Eu acho que ele acertou tudo que ele quis no jogo e no final ainda culminou com outro golaço, apesar da falha do Wesley. Mas foi assim, uma atuação decepcionante em termos de entrega, mas não podemos deixar de exaltar a belíssima atuação do Bragantino, porque o jogo que o Bragantino fez ontem é jogo de time para brigar lá em cima. E se o normal do Bragantino for esse, essa equipe vai brigar lá em cima. Eu acho que assim, para ter a diferença que a gente teve no jogo, porque foi um negócio de muito difícil compreensão, né? De assimilação difícil, porque nós estamos falando de um elenco como o elenco do Flamengo, com esses jogadores, e a gente está falando de algo que é muito, mas muito raro no futebol, e não só no futebol brasileiro, que é a superioridade do primeiro ao último minuto. Né? Aquela pressão que o Bragantino botou nos 15 minutos iniciais, eu imaginei, bom, agora vai parar, porque é assim em geral. São 15 minutos de pressão, depois você dá uma arrefecida, o adversário ganha espaço, ganha campo, consegue jogar um pouco. Mas não, foi do primeiro ao último minuto. Então, quando é assim, é óbvio que tem enorme mérito do Bragantino. Então, foi a melhor partida do Bragantino disparada. E tem um enorme demérito do Flamengo, porque aí nós estamos falando desse elenco, desses jogadores. Então, não dá para, num jogo de futebol, você ter essa diferença em relação ao seu adversário, tendo os jogadores que tem o Flamengo. Né? E não é só isso que a gente acabou de ver, uma falha, um erro individual, de um escorregão, não. É uma falta de intensidade absurda, é um time que não conseguiu ter a bola, né? Você imagina sempre o Flamengo tendo a bola e o Bragantino teve 60% de posse de bola e finalizou 37 vezes no gol. Então é uma diferença que, por melhor que tenha sido a atuação do Bragantino, é meio inconcebível e acho que, de certa forma, justifica também o incômodo e a ira de muito torcedor rubro-negro, porque fala, cara, assim, por melhor que o Bragantino tenha jogado, esse time é um time, o do Flamengo, que tem que ter a bola, que tem que jogar mais, que não pode fazer o que fez do primeiro ao último minuto ontem. A gente está vendo os números da partida aí, Pascoal. A questão não é só a derrota, é como foi a derrota, né? O que o Flamengo ofereceu de risco, 7 chutes, nenhum no gol, e o que o Flamengo recebeu de pressão,
sem tentar tomar a bola, sem tentar morder no meio-campo, sem tentar marcar quando não tinha essa bola. Então, acho que a questão toda também passa pelo comportamento dos jogadores. E aí a gente entra numa questão assim: criticar o treinador é sempre o caminho mais reto, né? É o mais óbvio de todos. Mas ontem me chamou a atenção também a postura dos 11 jogadores, 10. Porque apesar do 4-0, o Matheus Cunha foi o melhor em campo. O goleiro ainda salvou o Flamengo. Por isso que eu digo que ficou barato os 4-0. Ficou baratíssimo. 4-0, tá bom. Gente, a gente pode passar os melhores momentos de novo, por gentileza, Fabrício? Em nenhum momento dos melhores momentos, em nenhum momento do jogo, o homem que tem a bola foi pressionado. Em nenhum momento. E essa é uma marca do treinador do Flamengo. Pressão na bola, pressão na bola, pressão na bola, pressão na bola. Vocês estão lembrados dos últimos jogos do Flamengo? 4 marcaram pressão na bola, roubaram a bola, saiu o gol. 3 marcaram pressão na bola, roubaram a bola, saiu o gol. Ontem, o que aconteceu? Parecia que tinha um monte de gente a passeio e o outro tanto de gente interessado no jogo. Parecia que o Flamengo foi passear em Bragança Paulista, que é um lugar bonito, né? Foi passear em Bragança Paulista e o Bragantino com interesse de ganhar o jogo. Essa foi a diferença. Esse foi o tom do jogo. Intensidade, né? Com poder de conclusão, homens que definem, homens que armam jogadas. Onde é que estavam esses caras todos? O poder de marcação, o poder de roubar uma bola e estar perto do gol adversário. Onde é que estavam esses caras? Cadê? Não é o melhor elenco da América do Sul? Para passar esse tipo de vergonha? Isso é uma vergonha com V maiúsculo. Isso não é uma vergonhinha. Não é uma vergonha. Porque é o seguinte, no futebol existem vergonhas. Sim. Uma vergonha é você perder por 1-0, tá uma vergonha. Perder 2-0, outra vergonha. 3-0, opa. 3-0 é o chocolate. 4-0 é goleada com chocolate. É isso que o Flamengo torceu. A gente tem que falar a realidade. Eu sei que o torcedor do Flamengo pode ficar bravo, pode ficar chateado, dizer, esse cara lá e tal. Pode ficar, eu tô aqui para falar o que eu penso e a minha realidade, pode não ser a sua. Pode ser que de repente algum torcedor do Flamengo viu o jogador do Flamengo dando bote no homem com a bola. Eu não vi. Vocês estão vendo aí alguém dar o bote em homem com a bola? Não. Então, acho que esse é provavelmente o que mais incomoda o torcedor do Flamengo. Porque, tudo bem, eu vi gente querendo a troca do técnico, o papo de Jorge Jesus, e vamos atrás. Eu não sei até quando isso vai existir. Eu tô lendo as mensagens aqui, inclusive uma delas é essa, ó. O meu Flá, o Raimundo, fala assim, Djalma e Jean, que vocês tinham falado, Pascoalzinho ainda não, né? Essa vergonha ontem também é atribuída à burrice do Sampaoli, que deixou mais Cebolinha em campo fazendo raiva e tirou o Pedro, tirou o Everton Ribeiro. Então, mas sinceramente, assim, ele fez as substituições, Eu acho até que ele poderia ter colocado o Vitor Hugo um pouco antes, porque ele demorou a entender que existem noites que são para não passar vergonha. Tudo bem, então, mas essa é uma substituição que você está falando, colocar o Vitor Hugo já é uma substituição para fechar a casinha, para dizer, bom, chega de tomar gol, chega de tomar pressão. E tudo bem, posso até concordar com você, mas o que aconteceu ontem não se deve a isso. E provavelmente se ele tivesse começado com o Vitor Hugo, ele ia ouvir muito. Então a questão, para mim, não foi uma questão tática, não foi uma questão de escalação. A gente pode achar, e como até acho, que é claro que o Ayrton Lucas tem que ser titular nesse time pelo que ele está jogando, para citar um exemplo apenas, mas era uma questão de volta de seleção. De volta de seleção, né? Pulgar, a mesma coisa. Eu não entendi por que o Felipe não entra. Tudo bem que ele está em transição, a gente sabe que ele vai ser exímio dirigente, treinador, o que ele quiser, porque ele é muito inteligente, mas assim, ele ainda está à disposição no elenco. Sim, mas então, Dani, assim, eu acho que teve muito jogo do Flamengo que a gente discutia isso. Pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, a mudança podia ter sido essa ou aquela. Agora, ontem, com as diversas formações que em diferentes momentos o Flamengo teve em campo, a postura foi essa que o Pascoal falou. Sim. Então não dá, no jogo de ontem não dá para ficar pondo a culpa. É isso aí, nação. Então a mídia repercutindo essa derrota do Flamengo sobre o Bragantino. Além do placar, que foi bastante vergonhoso, teve a questão do comportamento dos atletas. E isso que está sendo bastante criticado pela mídia brasileira. Você perder é considerado normal no futebol brasileiro, né? Até porque não existe nenhum time imbatível
no Brasil. Agora, você perder da forma que perdeu, é isso que vem chamando a atenção e gerando debate nos programas esportivos aqui do nosso país. E o Flamengo tem que abrir o olho para que essa partida não se repita outras vezes na temporada, porque se o Mengão jogar dessa forma em um campeonato de mata-mata, pode ser que esteja dando adeus ou à Copa do Brasil ou à Libertadores, que sirva de exemplo, que sirva de lição e que o Flamengo não cometa os mesmos erros. Acredito que Sampaoli vai pegar o replay desses lances, desses erros, e vai colocar no vestiário para mostrar que isso não deve mais acontecer. O Flamengo tinha alguns desfalques devido à data FIFA, né? Alguns jogadores foram defender as suas seleções e chegaram na quarta-feira. Praticamente impossível de disputar uma partida em alto nível, sem descanso nenhum. Até mesmo porque um jogador de futebol precisa de, no mínimo, 48 horas para se recuperar fisicamente. E os jogadores chegaram na quarta-feira para jogar na quinta. Nenhum deles começaram como titular, apenas Pedro, até porque Pedro não jogou os 90 minutos das duas partidas. Entrou apenas algumas vezes no final dos jogos e isso fez com que ele participasse desde o início do jogo. E os outros jogadores, como Ayrton Lucas e Pulgar, começaram no banco de reservas. O que chamou a atenção aí foi que Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, recuperado 100% e disponível, não jogou essa partida. Sampaoli preferiu colocar Léo Pereira, zagueiro do nosso Mengão, improvisado ali na esquerda. E o treinador do Bragantino, sabendo disso, colocou o seu time para jogar ali pela esquerda. Foram várias bolas nas costas de Léo Pereira que não teve culpa nenhuma. O cara está jogando improvisado, fazendo a posição que não é acostumado a jogar. Então era normal ele cometer erros. O que não pode é Sampaoli, sabendo disso, colocar um zagueiro para ser lateral esquerdo em uma partida bastante importante. Perdemos a oportunidade de chegar na vice-liderança do campeonato e colocar pressão no Botafogo. Agora o Flamengo está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, perdeu uma posição. Próximo jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, de portões fechados. Vamos ver qual vai ser o comportamento desses jogadores, que já passou da hora de ser cobrado pelos nossos dirigentes, Marcos Braz e Rodolfo Landim principalmente, que é o presidente e precisa chegar junto e firme nesses jogadores e mostrar que o Flamengo tem comando. Esperamos que Sampaoli tenha carta branca para fazer isso, porque ele vai fazer e vai puxar a orelha desses jogadores que não jogaram nada ontem. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem para o Bragantino? Participa aqui do nosso vídeo, deixando a sua opinião nos comentários. E vamos se inscrever no canal, como também curtir os nossos vídeos para ajudar em nosso crescimento.